Salve, salve rapaziada do canal Bruno Palpite de Futebol. Começando mais um, rapaziada, para este sabadão, dia 19 de fevereiro. Separei aqui 10 jogos para que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de partir para o primeiro, peço que se inscreva no nosso canal. Caiu de paraquedas, deixe seu like para estar fortalecendo. Ative o sininho de notificação para receber o nosso material sempre em primeira mão, como venho falando. E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas se tornem ganhadores como você. Bom, sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje, começando pela Alemanha Bundesliga, o jogo da Colônia versus Frankfurt, com início às 14h30. A equipe da Colônia vem numa sequência de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota nos últimos 5 jogos. E a equipe do Frankfurt vem de 2 derrotas e 2 vitórias nos últimos 4 jogos. O último confronto recente foi 1-1. E para essa partida, vamos acreditar que a equipe do Frankfurt não perca essa partida. Vamos acreditar também na linha de gols. Então, a princípio, vamos ficar aí no jogo de ambas as equipes marcam. Você que é mais conservador, vai colocar numa dupla, vai colocar numa tripla, over 1,5. Probabilidade 1-1 jogo. França Liga 1, o jogo do Lens versus Lyon. Para muitos, esse jogo tem início às 13 horas, como via dizendo antes. Para muitos, é a equipe do Lens, para falar a verdade. O Lens vem numa sequência aí em casa de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Lyon como visitante, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O último confronto entre eles, o Lyon levou a melhor, venceu o placar de 2-1. Para essa partida, a equipe do Lyon chega na classificação aí na 7ª colocação com 37 pontos, 1 ponto a mais que o Lens, que é o 8º colocado. Então, para essa partida, vamos acreditar aí no Lyon com empate e a probabilidade 2-1 fora. Nantes versus PSG, com início às 17 horas. A equipe do Nantes vem numa sequência de 4 vitórias e 1 derrota. E o PSG vem de 4 vitórias e 1 empate. Inclusive, venceu o Real Madrid. Jogou muito a equipe do PSG. Poderia ter vencido até um placar maior. Último confronto entre eles, o PSG venceu 3-1. O Neymar está de volta aí. Tem o Messi, tem o Mbappé. Então o trio de ataque está de volta. O PSG é o primeiro colocado com 59 pontos. Em seguida vem o Olympique de Marseille com 46 pontos. Mas o Nantes vem na 9ª colocação com apenas 35 pontos. O PSG tem o melhor ataque e a melhor defesa da competição. E para essa partida vai ser um jogaço, não tenho dúvida. A equipe do Nantes vem encaixadinha aí, vem numa sequência muito boa em seus domínios. De 8 jogos, de 7 vitórias e 1 empate. Correção, 7 vitórias e 1 empate. Mas o PSG é uma equipe fortíssima, tanto em casa quanto fora de casa. Vai tentar propor seu jogo, sim. Então, a princípio, vamos com a dica fora vence. E outra boa opção seria ambas as equipes marcam. Probabilidade 2-1 fora. Inglaterra Premier League, o jogo do Crystal Palace versus Chelsea. O Chelsea que tem a Liga dos Campeões aí no começo da próxima semana. Esse jogo tem início às 12 horas. O Crystal Palace vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E o Chelsea vem na sequência de 2 vitórias e 3 empates. Último confronto entre eles, o Chelsea levou a melhor. Para essa partida, o Chelsea chega na 3ª colocação com 47 pontos, enfrentando o Crystal Palace com 26 pontos na 13ª colocação. Para essa partida, vamos acreditar uma vitória do Chelsea com empate anula e a probabilidade 2-0 fora. Manchester City versus Tottenham, com início aí às 14h30. A equipe do Manchester City vem de 4 vitórias consecutivas depois de ter metido uma goleada no Sport de Portugal pela Liga dos Campeões. Primeiro jogo, hein? Ainda tem um jogo da volta na casa do Manchester City. E o Tottenham vem numa sequência de 3 derrotas e 2 vitórias. Perdeu em casa para a equipe do Wolverhampton. Então, vem numa fase muito terrível. O último confronto conseguiu vencer a equipe do Manchester City. Mas o Manchester City vai vencer essa partida, não tenho dúvida. Vamos acreditar aí na vitória do Manchester City ao intervalo. E você que é mais conservador, Manchester City para vencer. Probabilidade 2-0 casa. Apesar que o Manchester City pode até poupar alguns jogadores. Pode. Alguns não jogam, como é o caso do Gabriel Jesus, entre outros. Mas não deve poupar muito, por se tratar
que o jogo contra o Sport de Portugal pela Liga dos Campeões está praticamente decidido, então deve ir com quase o time completo aí, titularíssimo. E agora vamos para a Alemanha Bundesliga 2, o jogo do Blenner versus Ingolstadt, com início às 9h30, a equipe do Blenner vem numa sequência de 4 vitórias consecutivas, enfrenta a equipe do Ingolstadt, que vem numa sequência de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Nos últimos 5 confrontos anteriores, uma vitória do Ingolstadt e 4 vitórias do Blenner. Para essa partida, o Blenner vem muito motivado para essa partida, não tenho dúvida que vai conseguir pontuar mais uma. Então, Blenner para vencer, probabilidade 3-1 casa. E agora vamos para a equipe do Kiel versus Karlsruhe, com início aí às 9h30. A equipe do Kiel vem na sequência de 3 vitórias e 2 empates. Só para vocês terem uma noção, a equipe do Karlsruhe vem de 2 derrotas e 2 vitórias. No último confronto foi empate tecnicamente 2-2. É um jogo bastante delicado para ambas as equipes, mas acredita aí no leve favoritismo da equipe da casa. Vamos acreditar no casa com empate. E você que gosta de uma odd legalzinha, vamos acreditar aí no ambos marca. Probabilidade 2-1 casa. E agora vamos para o clássico das multidões, campeonato pernambucano entre Sport versus Santa Cruz. Com início às 16h30, a equipe do Sport vem numa sequência de 2 vitórias e 3 empates. Fechou o gol aí diante do Ceará pela Copa do Nordeste. O goleiro Maílson pegou até em pensamento. E a equipe do Santa Cruz vem numa sequência de 4 vitórias e uma derrota, perdeu para o Salgueiro. Último confronto entre esses clássicos, o Sport levou a melhor fora de casa, venceu 2-1. E em casa o Santa Cruz empatou aí em 1-1. Ou seja, na classificação, a equipe do Santa Cruz é o atual líder, com 12 pontos conquistados em 5 jogos. O Sport é o terceiro colocado em 5 jogos disputados, apenas 8 pontos conquistados. Ou seja, mesmo o Sport vencendo essa partida, não conseguirá assumir a liderança. E a equipe do Retrô aí é uma surpresa no campeonato, 100% de aproveitamento em 4 jogos, tem 12 pontos, a mesma pontuação do Santa Cruz, mas tem 100%. Apesar que o Retrô ainda vai enfrentar o Santa. O Náutico está lá na parte de baixo da tabela, mas tem 2 jogos aí a menos com esse que o Santa Cruz e Sport vai enfrentar, vai ficar com 6. O Náutico só vai ficar com 4 jogos e continua 2 jogos a menos. Voltando para o clássico das multidão, é um jogo bastante equilibrado tecnicamente, mas vejo um leve favoritismo para a equipe do Sport. Vamos acreditar aqui no jogo de over 1,5 e a probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para a Espanha, La Liga 2, o jogo do Girona versus o Eibar. O início às 14h15, a equipe do Girona em casa vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Eibar fora de casa, 4 vitórias e 1 empate. Último confronto, 4-2 para o Eibar. Vamos ficar na linha de gols, over 1,5 e a probabilidade 2-1 jogo. Agora vamos para a França Liga 2, o jogo do Niort versus Auxerre, com início às 15 horas. O Niort vem de 2 derrotas e 1 empate, e o Auxerre 4 jogos sem vencer, 3 empates e 1 derrota. O último confronto deu ao Auxerre 4-0. Vamos ficar também no jogo para gols, over 1,5, e também vejo com grande opção aí um casa com empate, probabilidade 2-1 casa. Rapaziada, você que deseja receber uma dupla ou uma tripla durante a semana ou de 2 a 3 dias na semana, nos siga no nosso Insta ou nos acompanhe no nosso Telegram, que estará recebendo dicas totalmente grátis. Lembrando que no Telegram você ficará sabendo tudo o que acontece aqui com o nosso canal e com as nossas dicas, ok? Agora, se você quer uma análise mais completa com o mesmo investimento que fazemos, super indico o nosso Projeto Premium, primeiro link na descrição, só clicar que estará sabendo como funciona. Bom, a nossa dupla, tripla ou bilhete pronto de hoje, vamos acreditar que vitória do Manchester City, vitória do Werder Bremen, e vamos acreditar aí nessa vitória da equipe do Kiel com empate. Essa é a nossa primeira tripla. Uma boa dupla seria pegar esse jogo de over 1,5 no Girona versus Eibar, jogo de over 1,5 no jogo do Kiel, e vamos pegar aí esse jogo de over 1,5 no Colônia versus Frankfurt. Então, 2 boas triplas muito bem elaboradas. Então, a princípio é isso.
Agora vamos para a nossa possível zebra. Aqui na nossa possível zebra, Campeonato Carioca, Taça Guanabara, entre Fluminense versus Volta Redonda. Tudo bem, o Fluminense vem fazendo uma temporada aí, um bom início de temporada com 5 vitórias consecutivas. O Volta Redonda nem tão boa assim, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória, mas pegou os grandes aí, como o Flamengo, empatou. E fora isso ainda não pegou o time encaixado, mas empatou com o Flamengo, né? Nos últimos 3 confrontos, o Volta Redonda não perde, vem de um empate e 2 vitórias diante do Flu. O Flu é o atual líder com 18 pontos, uma boa temporada, enfrenta uma equipe que está na 10ª colocação. Mas zebras acontecem, como vocês sabem, a equipe do Bonchum foi lá e venceu a equipe do Bayern de Munique. Fora a nossa zebra que deixamos aqui do canal, do Levante em cima do Atlético de Madrid. Então isso acontece, vamos ficar aí com a zebra um pouco usada, Volta Redonda com empate, como a nossa possível dica de mini ou possível zebra. Então é isso aí, essas são as dicas. Fica agora com nossos greens do nosso Insta, que lá postamos tanto os grátis quanto dos projetos. Fui!